Olá, senhores, mais um vídeo aqui para o canal e eu queria expor para vocês o que está acontecendo com a nossa Constituição, né? Principalmente com o que está acontecendo com os juízes que estão desrespeitando as regras da Constituição. Eu vejo muita gente falando especificamente sobre isso, mas eu coloco lá no X, né, no Twitter, várias vezes que, olha, o problema é a Constituição Federal, senhores. Eu sei que os juízes estão desrespeitando, mas o problema agora é a Constituição Federal. Estou repetindo isso, mas eu vou gravando o vídeo para falar com maiores detalhes, porque a gente escreve alguma coisa, não dá para explicar com detalhes. Pois bem, por que eu digo que o problema é a Constituição Federal? Por causa do seguinte fato, ó. Imagina que consigamos aí trocar o presidente, colocar um presidente honesto, e de repente consigamos aí trocar o número suficiente de senadores para barrar esses juízes que estão desrespeitando a Constituição. Vamos imaginar esse cenário ideal. Troca-se o presidente, entra um presidente honesto e troca-se o número mínimo de senadores, né? E esses senadores que entram começam a tomar atitudes para tirar esses juízes. Vamos imaginar, o cenário ideal, o ótimo cenário. Beleza. Trocou os juízes, tá tudo bem, né? Não, não está tudo bem. Que note, estes juízes já tomaram essas decisões e elas estão registradas em arquivo judiciário. Aí, imagine, vai ficar tudo bem por enquanto. Agora, imagine daqui uns 30, 40 anos, vem um juiz lá na frente e decide começar a tomar medidas deste tipo que esses juízes estão tomando agora. Quem vai poder repreender eles lá no futuro? Como é que você vai repreender? Ele vai alegar o seguinte, olha, eu não estou inovando em nada. Isso aqui já é jurisprudência firmada. Em 2024, juízes da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, tomaram esse tipo de medida. Não sou eu que estou iniciando essa medida. Essa medida já foi tomada. Está aqui em arquivo. Eu só estou avocando jurisprudência. Percebem qual é a gravidade? Se você deixar esse caso registrado, no futuro, poderão pegar esse caso e repetir da mesma forma. Ainda que a gente tenha que tomar medidas emergenciais agora, após essa medida, logo em seguida, uma nova Constituição tem que ser chamada. É necessário fazer um plebiscito para escrever uma Constituição direito e abandonar esses casos para que não constem mais em registros judiciários para no futuro alguém lá na frente não poder repetir os mesmos casos, alegando que não é ele que está desrespeitando. Já foi feito antes. Eu quero dizer com isso, não dá para você seguir, depois de consertar primeiro essa parte, de um presidente um pouco mais honesto, e o Senado, para frear e alterar a composição, tirando os juízes da Suprema Corte mesmo, seguir o país como se nada tivesse acontecido. Não dá. Imagina o caso de que você tem uma cesta cheia de maçãs e você descobre que algumas maçãs estão podres. Qual é a atitude? Você tira as maçãs podres e substitui essas maçãs podres por maçãs boas e frescas. Tudo bem. Ocorre que no Brasil, o desrespeito constitucional já é antigo. Já estão desrespeitando há muito tempo atrás. Então, não adianta mais tirar as maçãs ruins, que seriam as leis ruins, e colocar maçãs boas, que seriam leis boas. Porque já tem tantas maçãs ruins nesse cesto, que agora o problema não é mais com a maçã. O problema é que as maçãs não se contaminaram e contaminaram apenas as outras. As maçãs acabaram contaminando o cesto todo. Entendam o cesto como a Constituição, as maçãs como as leis. Já se passou tanto tempo, já tem tanta maçã podre, que o problema agora não é trocar as maçãs. O problema agora é trocar o cesto inteiro. Não vai adiantar tentar fazer leis boas e colocar nessa Constituição, porque seria o mesmo que tentar colocar vinho novo em odre velho. Há de se perder tanto vinho quanto odre. Agora tem que começar de novo. Eu entendo que primeiro colocar um presidente, pelo menos honesto, e depois, com o Senado, retirar esses juízes que estão desrespeitando. Mas logo em seguida, uma nova Constituição é urgente.
Não dá para seguir com a Constituição agora, não só as leis, totalmente contaminada. Eu vou mostrar para vocês que talvez até mesmo trocar a Constituição seja mais rápido do que conseguir um presidente honesto e depois trocar todos os senadores. Eu vou mostrar para vocês. Acompanhem comigo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Olha aqui, ó. Constituição Federal, beleza? 9.709. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Olha lá. Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo e Executivo, e no caso da Constituição, plebiscito e referendo são convocados mediante decreto por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros de qualquer casa do Congresso Nacional. Vejam, 1/3. 1/3. São, acho que 513 deputados, não sei. Isso aí vai dar aproximadamente 171 deputados assinando. Já é o suficiente para enviar uma consulta popular para uma nova Assembleia Constituinte. Se eu não me engano, já tem uns 40 deputados hoje, aliados da base do governo, querendo assinar o impedimento do governo. Do governo Lula, já tem 40 deputados que diziam-se aliados do Lula, querendo votar o impedimento dele. Se já tem 40, precisa de mais 131 para, ao invés do impedimento, começar uma nova Constituição. Só com uma nova Constituição, a gente vai corrigir todos os erros que tem nessa. Tira o que dá para aproveitar ainda, e o resto, tudo joga fora. Eu repito, manter esse tipo de Constituição com estes desvios diante dela é manter em arquivo chance para no futuro outros juízes lá invocarem jurisprudência e repetirem os mesmos atos. Agora já é tarde. Só realmente uma nova Constituição. E digo mais, há um problema grave, não só na Constituição do Brasil, hein? A gente viu nos Estados Unidos, eles têm um sistema um pouco diferente, mas lá também tem um problema. O problema parece que foi herdado aí desde, acho que a Revolução Francesa, aproximadamente. Eu vou explicar um pouco melhor. Na Revolução Francesa, a esperança era, vamos derrubar o mal era o rei. Então a gente derruba um rei porque os poderes do rei, o que o rei está fazendo é muito ruim. Então o pessoal prometeu que vamos acabar com o mal, que é o poder do rei. O que eles fizeram? Eles tiraram o rei, mas acabaram com o poder do rei? Não, senhora. Eles tomaram para si o poder do rei. Sabe como? Quando criaram uma tal de democracia semidireta. Que loucura é essa? Democracia semidireta. Democracia é a população que vota as leis. Democracia semidireta, você não vota a lei. Você escolhe uma pessoa para ela votar a lei. O erro vem desde a Revolução Francesa. Se eles realmente tinham interesse em devolver o poder ao povo, eles não teriam feito democracia semidireta coisa nenhuma. Eles deveriam ter feito democracia direta, na qual a população escolhe deputados e senadores, tomando o modelo como brasileiro. Esses deputados e senadores escrevem as leis e os eleitores votam as leis. Isso que deveria acontecer. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o quão é importante isso. O problema de hoje é, deputado e senador discute a lei, escreve a lei e eles votam a lei. Isso nunca poderia ter acontecido. Vou fazer uma analogia que vocês vão entender. Por que não se deve acontecer isso, do deputado e senador votar a lei? Porque é o mesmo que você tentar procurar o problema no rei que está comandando você. O problema não é o rei. O problema é o poder que você dá ao rei. Olha a Inglaterra, até hoje é monarquia. Por que até hoje é monarquia? O poder do rei é quase inexistente. Então o problema nunca foi o rei. O problema sempre foi o poder que se dá ao rei, ou seja, o tamanho da coroa que você dá ao rei. Este é o problema da democracia. A democracia semidireta jamais funcionará em lugar nenhum.
A única democracia que funciona é a direta, na qual os deputados e senadores escrevem as leis a partir das nossas demandas e, por exemplo, de 3 em 3 meses a gente se reúne para votar sim ou não nas leis. Se a gente votar errado, a gente pede para colocar em pauta 3 meses depois e a gente desfaz aquilo. Mas se você entregar para um deputado ou senador o poder de votar a lei, acabou. Você está do mesmo jeito nas mãos de um rei. A diferença é que esse poder foi dividido para umas 600 pessoas. Eles não podem votar lei. Eles só deveriam escrever a lei e fiscalizar a execução da lei. Quem deveria votar a lei sempre deveria ter sido nós, os eleitores. Com um agravante ainda no Brasil, alguém pode estar pensando assim, mas o povo não sabe votar. Não, o povo, em geral, nunca soube votar mesmo. Mas nós temos no Brasil um problema mais grave. Vou mostrar para vocês aqui a quantidade de eleitores que votam segundo o interesse próprio. Olhem aqui. Nós temos aqui, número de eleitores, 158 milhões, né? Beleza. Desses 158 milhões, olha a quantidade de pessoas que recebem o Bolsa Família. 54 milhões. Tá? Um pouco mais de 1/3 das pessoas recebe Bolsa Família. Esse é o problema. Essa pessoa que recebe Bolsa Família, assumindo que todo mundo está realmente necessitado, não vou colocar os casos aí das pessoas que desviam, mas assumindo que está todo mundo necessitado, um cenário perfeito, excelente, essa pessoa vai votar de maneira desesperada ou não. É claro que ela vai votar de maneira desesperada. Ela depende desse dinheiro para sobreviver. Como uma pessoa assim não vai ser explorada? É claro que ela vai ser explorada. Este é o truque da esquerda do Brasil e no mundo afora. Você cria uma situação de desespero e a pessoa sempre estará na sua mão. Aqui no Brasil, numa nova Constituição, a gente não pode deixar a pessoa que estiver dependendo, pelo motivo que for, considerando que a pessoa está dependendo de maneira honesta, votar. O sufrágio universal também é um erro. Se a pessoa está numa situação de desespero, ela não pode votar. Porque adivinha o que a esquerda vai fazer? Usar o desespero da pessoa. É claro que ela vai usar o desespero da pessoa. Vai dizer que vai aumentar 30, 40, 50 reais no pagamento dela? Ela vai votar, porque desesperada ela está. Ajudar a pessoa financeiramente também é errado? Então, se a pessoa está precisando, é difícil você falar, né, que é certo ou errado. É uma situação concreta. Se a pessoa de verdade está precisando, bom, fazer o quê? Você ajuda mesmo. Mas note, se a pessoa passar a receber esse dinheiro, porque está numa situação difícil mesmo, ela não pode, ela tem que ter o direito ao voto suspenso imediatamente. Por quê? Porque ela vai ser um alvo na hora da esquerda. Os políticos de esquerda dependem do desespero das pessoas. Então, quanto mais pessoas desesperadas, mais ele fica forte. Veja a Venezuela lá, embora o Maduro parece ter perdido mesmo a eleição, mas, enfim, ele continua pagando lá o Bolsa Família dele lá. Mas para o nosso caso aqui, você tem 54 milhões recebendo dinheiro. Isso é um conflito de interesse baseado, sim, no desespero. Esse conflito de interesse tem que ser sanado numa nova Constituição. Eu até entendo, vai continuar o programa de ajuda a quem precisa? Tá, tudo bem, continuamos o programa de ajuda. Aí o Norte e o Nordeste tem um monte de gente precisando. Bom, fazer o quê? Só que enquanto a pessoa precisar dessa ajuda, ela não pode votar, porque ela vai ser um alvo imediatamente da esquerda. Exatamente nessas pessoas que a galera da esquerda vai. Outro número. Isso aqui é o BPC. Pessoas que recebem uma espécie de aposentadoria, que atingiram uma idade muito avançada e não conseguiram aí trabalhar e pedir aposentadoria em si. Nós temos aqui, mais de 4,7 milhões de beneficiários. Aqui já dá quase 60 milhões de pessoas com direito ao voto
numa situação de desespero. Se a pessoa está desesperada, ela é um alvo. É isso que a gente tem que sanar numa nova Constituição. Assim, as pessoas que têm ideia da esquerda não vão promover a miséria. Porque se ela promover a miséria, ela vai ter menos voto, porque a pessoa vai receber o auxílio, mas não vai poder votar enquanto recebe auxílio. Eu vou colocar uma outra categoria aqui também, que é a de servidores públicos. São 12 milhões ou mais de servidores públicos. Do meu ponto de vista, servidor público também não poderia votar. Ainda que tenha servidor público ouvindo, pensa com a razão, não com o coração. Com a razão. Quantos servidores não se unem para votar em algum candidato que promete aumentar o salário deles assim que o cara entrar lá? Vários servidores votam para candidatos que prometem valorizar a categoria. Valorizar a categoria é aumentar o salário descaradamente. Há um problema de aumentar o salário? Não. O problema está na inflação. Estes líderes gastam muito mais do que arrecadam, desviam todo o dinheiro e geram inflação ano após ano. Na verdade, mês após mês, né? Isso corrói o salário dessas pessoas. Numa proposta de nova Constituição, qualquer um que receber dinheiro público tem o voto suspenso imediatamente. E para os servidores públicos não serem prejudicados, o salário deles devem ser convertidos em salários mínimos. Ah, o cara entrou lá, soldado da Polícia Militar, entrou no ano de 2010 recebendo 4 salários mínimos, em 2030 o cara que entra tem que receber 4 salários mínimos. Ah, vai ser o mesmo valor? Correção automática. Vinculação direta ao salário mínimo do pagamento de todos os servidores públicos. Assim, os servidores públicos nunca mais terão perca no seu poder de compra. Se teve 10% de inflação, eles vão ser corrigidos em 10% do salário. Se teve 1% de inflação, vão ser corrigidos em 1% do salário. Assim, eles não vão necessitar mais votar em alguém que aumente o salário. Eu sei que tem muito servidor público que não recebe aumento há muito tempo. Mas você não recebe aumento por quê? Porque a sua categoria talvez não tenha tantas pessoas para pressionar. E aí você acaba sendo esmagado. A inflação vai corroendo o seu salário ano após ano. E aí é aquela tática do quem pode mais, chora menos, né? Não dá. Então todo servidor público deveria ter o salário vinculado ao salário mínimo e reajuste automático, sempre que acontecesse inflação. Bateu a inflação, aumento automático. Isso faria com que esse número de eleitores de 158 milhões despencasse para menos de 100 milhões. É fácil. E mais, o voto também, tirando as pessoas que recebem dinheiro público, para não serem exploradas por políticos de esquerda, como Bolsa Família e BPC, e nem o funcionário público precisar ficar reclamando de aumento, sempre tendo reposição da inflação, os demais que estariam habilitados a votar, não ser obrigatório. Sendo assim, só realmente quem se interessa por política vai lá e vota. Por quê? Aí tem uma outra coisa que a gente tem que colocar aqui em questão, em situação, né? Vou colocar aqui. Aqui. Fazendo uma aproximação aqui rápida. Imagine isso aqui, ó. Triângulo aqui. Um pouco mais para cá, né? E outra aqui. Tá bom. Eu vou pintar de vermelho esse aqui. Aí. Cadê? Aqui. Beleza. Aí imagine aqui, ó. Essa turma aqui é a turma do bico da pirâmide, tá? Essa galera aqui manda isso aqui é a galera da classe média, média alta. Tá. Opa.
Bom, deixa assim. Ah, aqui, ó. Aqui, ó, é a classe média. Vou diminuir aqui a fonte. Muito grande essa fonte aqui. Ah, o programa está bloqueando um pouco aqui, mas vai desenroscar aqui. Aqui. Beleza. Classe média e... Não, classe média alta é melhor, né? Classe média alta aqui. Essa aqui é a galera da classe média alta. Toda aqui. Aqui, ó, é a galera da farofa. Esse aqui é o povo da farofa. Não, o povo da farofa fica aqui. Então, o que acontece? A classe média alta, esse aqui é o povo da farofa. A classe média alta aqui, ó, faz a festa, mandando e tudo. O povo da farofa aqui, ó, infelizmente, não presta muita atenção em nada. Tá mais preocupado aí se o time de futebol vai ganhar ou perder, né? E a gente tem aqui, ó, aproximadamente 30% das pessoas aqui, ó, 30% presta atenção nisso. E aqui, 70% não. 70% das pessoas não prestam atenção. É sempre assim que se divide. Pode parecer absurdo, mas ó, 30% das pessoas prestam atenção em política. 70% não. O povão da farofa é sempre enganado e ludibriado. E outra, dos 30%, vai ter a população que está interessada na coisa ser honesta e a população que não. Já cansei de ouvir pessoas falando que o problema é a população, porque a população precisa ser alfabetizada politicamente, precisa ser conscientizada. Senhores, Aristóteles, há um tempão danado, já tinha identificado isso. Ele já tinha dito, olha, a maior parte das pessoas é escrava pela própria natureza. Essa história de ser escravo pela própria natureza é por isso. A pessoa simplesmente é. Vou colocar aqui de novo. Aqui, ó. 70% é pacato. Pronto. Essas pessoas são muito mais pacatas do que vocês pensam. Esse povo aqui, ó, é bem mais pacato, senhores, que estão assistindo o vídeo, que se interessam em política, do que vocês pensam, tá? Não é uma questão da pessoa não ser inteligente, não ter instrução ou coisas do gênero. A maioria das pessoas é muito mais pacata do que a gente mesmo pensa. Foi isso que, de maneira um pouco tosca, né, Aristóteles identificou na época, alegando que a maioria das pessoas é escrava pela própria natureza. É porque elas não querem se envolver em confusão. Por isso as massas nunca fazem revolução. É mentira que o povo fez a Revolução Francesa, a plebe. É mentira. Se a população tivesse feito a Revolução Francesa, elas nunca deixariam existir democracia semi-direta, coisa nenhuma. A democracia seria eminentemente e automaticamente direta. Desculpa. Eles jamais permitiriam democracia semidireta. Por que a democracia era semidireta? Porque um grupo tomou o poder, tirou o poder do rei e falou, não deixa que a gente toma conta. Revolução Russa. Desde quando a população que tomou controle? Claro que não. Foram as pessoas que lideraram a coisa, é que comandaram tudo. Nunca foi a população. Por quê? Não importa o país que você esteja. 70% dos humanos na Terra é bem mais pacata do que a gente imagina. Ele simplesmente fica irritado de você discutir sobre política. Por isso que eu disse que é pouco o número de deputados necessários para uma nova Constituição, senhores. É pouco. Eu sei que a intenção é colocar um presidente honesto e tudo, mas já demonstrei para vocês, essa Constituição já foi desrespeitada, ela não existe mais.
E agora não adianta trocar as maçãs, pois o cesto está contaminado. Tentar fazer leis boas para eu colocar nessa Constituição é o mesmo que tentar colocar vinho novo em odre velho. Estragar-se-á o vinho e o odre. Não dá. Já numa nova Constituição, sim, a gente tira o que dá para aproveitar e muda. Ao invés de ser semi-direta, a democracia é direta. Deputados e senadores vão escrever, redigir as leis conforme as nossas demandas. E de 3 em 3 meses a gente vai votar. Todo mundo? Claro que não. Tira quem recebe Bolsa Família, BPC, funcionário público. Estabiliza o salário dos funcionários públicos com reajuste anual ou até mensal conforme a inflação. E todas as leis passam a ser votadas por nós de maneira direta. A única solução é retirar o poder do rei. Não interessa quem é o rei, se ele é bom ou se ele é ruim. O problema é a coroa, é o tamanho da coroa que a gente cede a ele. Esse é o erro, não se deve dar poder a ninguém. Aí sim, se a gente errar, 3 meses depois a gente pede para trazer a lei de novo e a gente arruma, conserta. Ora, mas se nós votarmos, deputado e senador não terão poder de decisão nenhum. E mais, juiz jamais poderá, numa nova Constituição, interpretar lei. Se não tiver caso concreto, ele deve comunicar ao deputado estadual, comunicar ao federal e mostrar, olha, tem um caso aqui concreto que não existe artigo na lei. E nós decidirmos se altera-se a lei ou não. Aí, se a gente decidir não alterar, que o caso fique suspenso, sem decisão nem por uma parte nem para outra. A não ser que o caso seja de doença, né? Risco de morte. Aí o juiz autoriza, sei lá, o remédio ou o tratamento, mas mesmo assim comunica ao deputado da sua federação, do seu estado. Olha, eu desrespeitei a lei, porque não tem proteção para esse tipo de doença. Comunica, fala, eu desrespeitei, assume. E aí o deputado comunica a nós. Querem colocar essa doença como novo rol? Sim ou não? Se tiver pouco caso, a gente aceita o juiz no mesmo caso comunicar toda hora, sem jurisprudência. Todo juiz que desrespeitar a lei para salvar uma vida, terá que comunicar. Olha, era um caso de morte, não estava escrito. Eu autorizei contra a lei. Mas eles não podem nem interpretar a lei. Eles só devem, no juiz de primeira instância, tentar identificar quem está mentindo ou não e depois aplicar a lei sem pensar, sem discricionalidade nenhuma. Se você der uma chance, umazinha de nada, dando um poder, mesmo que seja mínimo para alguém, pode ter certeza, ele vai usar mal depois. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. A Bíblia não é a lei de Deus? Pois é. Se até a Bíblia, que é a lei de Deus, é usada mal, imagina uma lei escrita pelos homens. Por favor, senhores. A Bíblia, que é a lei de Deus, é usada mal, por que uma lei dos homens não seria? O problema está no poder que se dá ao outro. Numa nova Constituição, vamos esvaziar o poder de deputados, senadores e juízes e nós decidirmos sim ou não para cada lei, por exemplo, de 3 em 3 meses. Depois de diminuído o número de eleitores, voltando aqui, retirando aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Retirando essas casas aqui, ó. Caso 158 milhões de eleitores, tira 54 do Bolsa Família, tira 4,7 milhões do BPC, tira 12 milhões de servidores públicos, e aí sim, a gente reduz esse número bastante para em uma nova Constituição a gente começar a decidir sim ou não para toda a lei, afastando essa população que está numa situação desesperadora. E nós decidirmos sim ou não de 3 em 3 meses para toda a lei. Garanto para os senhores que os norte-americanos e outros países todos vão começar a seguir mudar sua própria Constituição, para não cair no problema de um político com muito poder. Assim que o Trump sair, vai que um outro político de esquerda assuma. O que esse cara vai fazer?
desfazer tudo que ele fez. Percebem que o poder é perigoso e o problema não está com o político, mas sim com o poder que a gente dá a ele? Pensem nisso. Vamos para uma democracia aí, ó, direta. 171 deputados, vou repetir. 171 deputados para enviar um plebiscito. Você pode até pensar que é piada, que é 171. Mas ó, já tem 40 da base do governo querendo tirar o Lula. Falta pouco para uma nova Constituição. Beleza? Valeu pela atenção. Eu vou fazer uma live com outro rapaz para falar sobre esse assunto, acho que no sábado. E aí eu retomo todo o assunto. Obrigado, até a próxima.